parte aqui da nossa aula. Eu acho que eu acabo daqui a uns 20 minutos, mais ou menos, tá bom? Eu espero. E vamos aqui para os slides, né? Então, olha só que interessante. A gente já viu, então, ó, né? A gente viu sem água. Acho que eu passei demais aqui. Sem água, né? Com água, só que parada. Aí agora a gente viu com água para cima, ascendente, né? E a gente já viu. Aí tem um exercício aqui nos slides. Eu não vou fazer, obviamente, vocês vão tentar fazer. E aí, terça-feira, tá certo? Eu posso tentar corrigir com vocês. Essa questão aqui, ela é dupla, tá? A primeira é você calcular as tensões efetivas no ponto A, tá bom? Calcular as tensões efetivas no ponto A. Mas tem uma outra questão que eu vou colocar para vocês. Me responde qual é a altura de água que teria que ter aqui, tá bom? Para as tensões efetivas no ponto A serem iguais a zero. Ou seja, qual é esse H aqui, ó? Tá bom? E o que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma escavação, ó. Então, imagina o seguinte, ó. A escavação tá aqui, né? Brasília, né? Brasília é o melhor lugar do mundo para falar de escavação. Então, o que a gente tem? Isso aqui tá tudo cheio de solo, né? Deus fez sem o buraco, né? E o nível da água tá aqui, ó. Né? O nível da água tá aqui. Opa, desculpa. Meleca aqui. Calma. Deixa eu me organizar aqui que eu fiz besteira. Pronto. O nível da água tá aqui, ó. Né? Maravilha. Aí, só que eu quero escavar, né? Eu quero escavar essa região aqui, ó. É o que eu quero escavar. E, professor, mas como é que fica a água? Não, pessoal, eu boto uma bomba aqui, ó. Eu vou botar uma bomba, né? Bomba para tirar a água e jogar a água para fora, né? Jogar água na galeria, tá bom? Então, a água sai por meio de uma bomba. Mas qual é o problema, professor? Então, o problema é que não tem mais a água aqui. Então, o que é que você tem? Você tem um fluxo ascendente. E se você tem um fluxo ascendente, acontece aquela história de reduzir, né? Reduz tensão efetiva. E aí, se reduzir demais, o seu operário pode morrer. Ele pode morrer soterrado aqui, tá bom? Então, a gente faz esse tipo de verificação. Primeiro, qual é a tensão no ponto A. Segundo, qual é o máximo valor, né, de H para que o sigma no ponto A seja igual a zero, tá bom? Vocês têm os slides já estão lá, ó, tem aqui o gama do solo, tá? E aí vocês tentam fazer. Eu recomendo fazer antes da escavação, né? E depois da escavação, tá? O que é que muda? É o que tem em cima do solo, né? O que tem em cima do solo muda, tá bom? Como é que eu tô escrevendo depois aqui, meu Deus? Maravilha. Depois. Pronto. Maravilha. Aí, ó, tem esse outro exemplo aqui, tá certo? Que é uma questão do livro, tá? Que ele quer que você determine o H. É exatamente essa pergunta aqui que eu fiz. Qual é a altura que pode ficar a água aqui para que não tenha ruptura de fundo, tá bom? Se vocês procurarem no livro do DAS, tem a descrição, mas... Opa, DAS é com Z, com S, desculpa. Mas vamos fazer o seguinte, então. Eu vou mandar para vocês... Eu vou dar um print na tela e eu vou mandar para vocês a página do livro onde está essa questão. É melhor, eu acho que é melhor, tá bom? Melhor do que só a descrição aqui, tá certo? Vamos lá. Pessoal, eu quero falar agora para vocês de um assunto que é o seguinte. A gente estava trabalhando com o solo até agora com um grau de saturação de 100%, tá? Isso não é a regra. A regra é que os solos estejam na condição não saturada, ou seja, que os solos estejam na condição, né, grau de saturação menor do que 100%, tá bom? E aí a gente vai estudar aqui uns 4 ou 5 slides sobre pressão capilar, tá? Eu não gosto desse termo, mas é o termo que está lá no livro de vocês, tá bom? Eu prefiro o termo sucção, tá? Vamos ver o que é isso aí. Então, ó, quando a gente está aqui com solo, né? Que o solo não está totalmente saturado, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse poro aqui, ó, e vou encher de água. Certo? Se ele tivesse cheio de água, o que eu ia ter? Eu ia ter uma poropressão, ó, deixa eu mudar a cor aqui, eu ia ter uma poropressão aqui, né, maior ou igual a zero, que é o que a gente tem quando tem água. Só que quando o solo está não saturado, que é o caso aqui dessa figurinha que eu coloquei aqui para vocês,
a água ela não fica preenchendo todo o vazio, ela fica preenchendo só uma parte, né, do vazio. Então, eu vou, né, colocar aqui, ó, aqui, tá bom? Aqui, isso aqui é como se fosse a água, tá? Esses pontinhos aqui que o autor colocou. E nesse caso, a gente tem um menisco capilar, né? Acho que vocês já estudaram capilaridade em algum lugar da vida, um menisco capilar. E esse menisco capilar, ele só existe, olha só que interessante, porque a pressão do ar é maior do que a pressão na água, né? Vamos tentar entender isso aqui nas minhas figurinhas aqui, né? Eu não sou um bom desenhista não, mas vamos tentar entender aqui, ó. Imagina que a gente tem duas esferas, duas partículas, não precisa ser esfera, tá? Então, ó, imagina que a gente tem aqui duas partículas, tá? Elas estão em contato, essas duas partículas, tá bom? Estão aqui, ó, em contato, certo? E imagina que a pressão, né? O primeiro caso aqui, ó, o primeiro caso é que a pressão da água é maior do que a pressão do ar, tá bom? O que que a gente vai imaginar nesse caso? Olha, se a pressão da água é maior do que a do ar, imagina que o azul aqui, ó, tá? O azul é a água. Então, a água está empurrando o ar, né? Então, ó, aqui eu tenho a água e aqui eu tenho o ar. Então, a água está empurrando o ar. Se eu tiver uma fonte de água, o que é que vai acontecer? Ninguém me corrigiu aqui, povo. O que é que vai acontecer nesse caso, né? Se a pressão do ar, da água, é maior do que a do ar, a água vai se expandir e, né, preencher os vazios do Sol. Nossa, professor, que idiotice que o senhor está falando, que besteira. Não, pessoal, não é assim não. Imagina que o solo está seco, aí você aumenta a pressão da água e tem uma fonte de água, tá? Não adianta aumentar a pressão da água e não ter fonte de água, né? A água vai se expandir, ó, e aí ela vai encher o vazio, né? Se tiver outra partícula aqui, obviamente ela não vai ultrapassar a partícula, mas ela vai preencher, né, esses vazios aqui que a figurinha estava mostrando, né? Então ela vai entrar aqui, ó. Deixa eu ver se ela vai entrar aqui e começar a preencher aqui os vazios. Acho que isso é óbvio. Beleza. Agora vamos para a segunda situação, né? Vou fazer uma outra partícula, vou fazer em outro slide. Né? Então vamos pegar o preto de novo, né? Fazer a minha partícula aqui, novamente, duas partículas, né? E você imagina a seguinte situação, você imagina a situação em que a pressão do ar é maior do que a pressão da água. Quem é que vai se expandir então? Quem é que vai preencher os vazios? Então, ó, se a pressão do ar é maior do que a da água, o que é que vai acontecer? Aqui está o ar e aqui está a água. Tá certo? Então, você vai ter uma tendência de empurrar, né? Empurrar a água. E, obviamente, né? Se isso aqui acontecer, o ar vai preencher os vazios. E aí, pessoal, é meio estranho, tá? O solo vai secar, né? E o solo seca. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas para o solo secar, se você pegar, por exemplo, um solo úmido e deixar ele exposto, tá? Para a água sair, o ar tem que empurrar a água. É exatamente esse fenômeno que acontece. Você vai dizer, ah, professor, mas acontece por evaporação. Pois é, quando você tem evaporação da água que está dentro do poro, né, você tem, ó, preste atenção, a evaporação vai reduzir a pressão da água dentro do poro. Tá? Isso só acontece quando você tem o fenômeno de capilaridade, quando você tem um menisco capilar, tá bom? Aí o que a gente vai ter, então? A gente vai ter aqui a situação, né? Em que... Opa! Não sei por que eu fiz isso. A gente tem que estudar uma coisa chamada tensão superficial da água. O que é a tensão superficial da água? Né? Tem essa figurinha bonitinha aqui, que eu roubei do Google, né? É mais ou menos o seguinte. Quando você tem uma interface, né, entre dois fluidos não miscíveis, que é o caso da água e do ar, a água ela é formada por moléculas polarizadas. Acho que vocês lembram disso, né? Vocês sabem mais química do que eu garanto isso para vocês, né? Então, ela acaba formando, né,
estrutura polar, né? Então vai ter negativo aqui, positivo aqui. Eu nem lembro se é assim ou ao contrário, mas tudo bem. E aí, nessa ausência que a gente tem de moléculas de água, elas vão tentar se, né, associar formando uma cadeia, né? Que é essa cadeiazinha que a gente está vendo aqui, ó. E aí, é muito interessante. A interface água-ar forma uma película. A gente vê isso na bolha, né? Na bolha de água. Aqui nesse desenhozinho, ó, tá vendo? Né? Forma um menisco capilar. A gente vê isso, tá? Isso é físico, né? Não é coisa da ciência, não, tá bom? Só que essa membrana, ela pode estar equilibrada, né? Ou ela pode estar desequilibrada. E quando ela está desequilibrada, o que é que vai acontecer? Ela se curva, e essa curvatura dela, tá certo? Vai fazer um fenômeno, né? Que é a formação do menisco mesmo, né? E aí tem uma coisa que é super estranha, mas que é verdade, é que surgem forças aqui, ó. Tá bom? Essas forças surgem devido, né? Forças surgem devido à tensão superficial, tá? Para quem é nordestino ou descendente de nordestino, tá bom? É como se você tivesse uma rede armada, aqui são os armadores da rede, e o peso, olha que estranho, hein? O peso é a pressão do ar. Por quê? Porque nessa situação, a pressão do ar, a pressão atmosférica, é maior do que a pressão na água, tá bom? Pessoal, quem quiser estudar isso aí com muito detalhe, eu vou mandar para vocês, deixa eu abrir aqui. É uma aula que eu dou na pós-graduação. Eu sou especialista nisso, tá? E sem falsa modéstia, eu sou o cara que mais sabe disso na UNB. Eu posso mandar para vocês a aula sobre sucção, tá bom? Que são essas duas aulas aqui, ó. Tá certo? Na verdade, é uma aula só, mas são 3 partes, tá vendo aqui, ó? Eu recomendo que vocês assistam essas aulas. Eu posso mandar o link aqui, deixa eu ver se eu consigo gerar o link aqui dela. Ah, não vou conseguir, mas depois eu mando. Alguém me cobra lá no grupo e eu mando, tá? Ah, tem um jeito fácil de conseguir, peraí. Então, pessoal, eu recomendo que vocês assistam essa aula. Essa aula aqui ficou boa, tá? Para o nosso curso aqui, não precisa de tanto quanto tem nessa aula. Mas se eu pudesse dar um conselho para vocês, eu assistiria. Tô colocando aqui no grupo, tá vendo? Vou colocar também lá depois no WhatsApp, mas por enquanto está só aí no grupo, tá bom? Nessa aula eu explico o que é sucção. Mas para a gente aqui, a única coisa que você precisa aceitar é que a pressão da água é maior do que a pressão, menor do que a pressão do ar. E aí a gente forma esse menisco e surge uma força que é associada à tensão superficial da água, tá bom? Aí aqui é a forma que a gente faz o cálculo, né? Tensão superficial é uma propriedade, tá? Só para vocês terem uma ideia, a tensão superficial da água, ela gira em torno de 70 milinewtons por metro, tá? E aí, quando você tem o desequilíbrio, né? Porque o que acontece é que você tem a pressão do ar maior do que a da água. Então, né, como vocês estão vendo aqui, ó, aqui é a pressão do ar, aqui é a pressão da água, né? E aí você tem que refazer esse equilíbrio. Como é que você faz isso, né? Você calcula aqui a componente vertical, né? O 2 aqui é porque tem 2 pontos de contato, né? O seno é exatamente porque você está pegando essa componente vertical, né? Essa componente vertical aqui é que vai se equilibrar, né? E aí você basicamente pega, né, a diferença de pressão, né? Esse termo aqui, ó, é a diferença de pressão da água menos do ar menos da água. O R é o raio de curvatura do menisco, né? E o seno de beta aparece dos dois lados, a gente corta. Então a gente fica com uma fórmula mais ou menos assim, ó. Tá bom? Em que, né, a gente tem que quanto maior a diferença de pressão, menor vai ser o raio de curvatura. Tá bom?
Isso é importante, por quê? Porque o raio de curvatura, né? Se você lembrar aqui que a gente está com um menisco, né? Quanto menor esse raio de curvatura, né? Por exemplo, se você tiver um raio de curvatura menorzinho aqui, menos água você vai ter dentro do solo, tá bom? Tem uma propriedade que eu adoro da água, né? Que é engraçado as pessoas, né? Na verdade, é a molhabilidade. Não sei se vocês já ouviram falar disso. Molhabilidade. Tá bom? A água não molha qualquer coisa, não, tá? Existem coisas, né? Existem tecidos, por exemplo, que são hidrofóbicos. O que é hidrofóbico? Né? Só para quem nunca ouviu falar disso, mas já provavelmente já viu sim. O hidrofóbico é a história lá das camisetas dry fit. Aquelas camisetas dry fit, né, o tecido dela tenta fazer o hidrofóbico, ou seja, que não gosta de água. Por quê? Ora, se a água não aderir ao tecido, presta atenção, aqui imagina que isso aqui é a superfície do tecido, né? Se a água adere ao tecido, deixa eu trocar a cor aqui para vermelho, né? Ela vai ficar aderida aqui, ó, ela vai ficar, né, coladinha no tecido, né? Então aqui é a água, né? E aqui é o tecido, né? Então, nesse caso, ela molha o tecido, ou seja, ela cola no tecido. Só que, às vezes, né, tem algumas substâncias, um exemplo fantástico é o mercúrio, né, mas a água também, para alguns tecidos, que ela não molha. O que é não molhar? Ela não consegue aderir, então ela forma uma bolinha, ó. Entendeu? Então, nesse caso aqui, você tem uma situação de não aderência, né? Aí, a história da molhabilidade é importante, porque você imagina o seguinte, ó. Você imagina que você está aqui com um grão, com outro grão, certo? E que a água é hidrofóbica com esse negócio. Como é que ela vai formar um menisco aqui, ó? Como é que ela vai aderir aqui, ó? O que é que vai acontecer? A água vai ficar assim, ó. Aqui é a água, tá? Ela vai formar uma bolinha, uma bolinha, não, como é que é? Uma gotinha, né? E vai tentar aqui, mas não entra, né? Agora, se você imaginar que o fluido é hidrofóbico, ela fica assim. Então, aqui é hidrofóbico, né? Agora, se você imaginar que o fluido é hidrofílico, né? Ou seja, hidrofílico, né? Fílico. Ou seja, gosta, né, da água, a água vai aderir aqui, ó. Se ela vai aderir, né? Aí ela continua aderindo, continua aderindo, continua aderindo, né? E aí ela preenche, formando o tal do menisco que eu estou falando para vocês, tá bom? E aí, nesse caso, a água entra nos poros, tá bom? E por que essa propriedade é importante? Porque essa propriedade de molhar as coisas é que permite a formação desse menisco, tá bom? Se não tiver. E como é que a gente sabe, por exemplo, que isso existe, né? Por exemplo, pessoal, o fenômeno de capilaridade, né, de ascensão capilar, é um fenômeno muito legal, tá? Porque a água, ela vai atingir uma altura superior à que tem aqui dentro. E é basicamente por causa deste desequilíbrio que existe entre a pressão de ar e a pressão de água e a tensão superficial, tá certo? Quanto maior o diâmetro, menor a ascensão capilar, tá bom? E aí a gente pode imaginar, né, que o diâmetro do tubo capilar, né, o diâmetro aqui do tubo capilar, né, que aqui é diâmetro 1, aqui é diâmetro 2 e aqui é o diâmetro 3, quanto maior o diâmetro, né, mais energia eu tenho que exercer para tirar a água daqui, né? Porque, lembra, hidrofílico, fílico gosta, né? Então, ele está coladinho aqui, tá bom? Quanto maior o diâmetro, mais fácil de tirar. Quanto menor o diâmetro, mais difícil de tirar, tá bom? Então, a gente tem aqui uma relação entre o grau de saturação, né, e a capacidade de você tirar ou não a água do solo, tá? Lembrando novamente, né, por que isso é importante? Né? Por que o diâmetro é importante? Né? Por que todas essas coisas que eu estou falando são importantes? Porque, na verdade, o que a gente quer saber é a relação, tá
bom? A relação entre a quantidade de água, né? Por exemplo, quantidade de água. Vamos medir aqui por grau de saturação e, tá certo? A diferença de pressão que eu tenho que aplicar, tá bom? Para retirar essa água. Entenderam? E isso aí aparece nessa curva. Né? Então, essa curva ajuda a gente a entender esse fenômeno. Tá certo? A gente tem, né, que para os solos finos, essa curva é uma, e para os solos grossos, essa curva é outra. Eu vou dar mais detalhes sobre essa curva quando a gente estiver estudando fluxo, tá certo? Aí eu vou tirar metade de uma aula para explicar só essa curva. Por enquanto, eu queria que vocês focassem na diferença entre a pressão de ar e a pressão de água, que a gente chama de pressão capilar. E por que a gente chama de pressão capilar, né? Vamos dar uma meditada aqui. Deixa eu pegar aqui a figurinha, né, que ajuda. Ó. Vamos pegar essa figurinha aqui, né? Ah, que droga. Deixa eu apagar tudo aqui. Tô acabando a aula, tá, pessoal? Tô acabando, já tá bom por hoje. Só mais um minutinho. Então, ó, presta atenção. Essa figurinha aqui, que é do tubo capilar. O que foi que eu fiz aqui, meu Deus? Pera aí, pessoal. Me perdi. Tá. Pronto. Então, essa figurinha aqui, ela me dá, ó, uma relação, ó, preste atenção, né, entre diâmetro e altura. E anteriormente, eu tinha mostrado para vocês, deixa eu projetar aqui, eu tinha mostrado para vocês que existe uma relação entre, deixa eu pegar essa figurinha aqui, ó, vou escrever lá, tá? Existia uma relação entre a diferença de pressão de ar e de água, né, que lá está sendo chamada de ΔU, né, com a tensão superficial da água, que é uma propriedade da água, e o raio ou o diâmetro, né, dá na mesma, né? Se eu botar aqui 2 aqui, fica D aqui, né? Então, olha só, quanto maior o diâmetro, menor a pressão capilar, né? Aí, imagina o seguinte, areia, né? O diâmetro dos poros é grande. Ora, se o diâmetro dos poros é grande, o que é que eu imagino que acontece com a pressão capilar? Né? Deve ser pequena, né? Aí você pega o outro exemplo, o outro extremo. Argila. Né? As partículas de argila são pequenas, acreditamos que os diâmetros, né, dos poros são pequenos. Então, poros pequenos. O que é que a gente imagina? Que a pressão capilar é grande. Tá bom? Professor, para que serve isso? Para fluxo. Tá? A gente vai ter que estudar isso aqui em fluxo. Vai ter que estudar também um pouquinho em resistência, mas é mais para fluxo, tá bom? Eu acho que se eu não acabei, eu estou muito perto. Tá. Aí aqui é só uma figura do livro que mostra a ascensão capilar, tá? Por exemplo, dá para a gente calcular a ascensão capilar, mas isso não cai na prova, tá? Vocês só precisam saber a parte teórica disso, ok? Aqui novamente, exemplos de ascensão capilar. Aqui, pessoal, bem rápido, tá? Aqui é o outro exemplo com água com fluxo descendente, que eu posso fazer para vocês depois. E aqui é uma generalização. Tá bom? Que também fica como exercício. Tá certo? Tá. Eu acabei. Na próxima aula, eu vou dar uma revisada, talvez fazer um exercício com vocês, e aí a gente troca de assunto. A gente vai para fluxo, tá bom? Bem rápido, só para antes de liberá-los, tá?
no Drive, este capítulo que eu falei para vocês, quem quiser dar uma lida e até fazer os exercícios que tem lá, no livro 1, né, que é o nosso livro texto, deixa eu ver se ele abre aqui. Tá bom? No livro texto, ele é o capítulo... Deixa eu ver se eu acho... Capítulo 5, tá certo? Então tá aqui, ó, capítulo 5 do livro texto. Deixa eu riscar aqui, depois eu apago. Tá bom? Nele tem exercícios e eu posso tirar as dúvidas de vocês sobre esses exercícios, mas eu vou tentar colocar também alguns exercícios para vocês, tá certo? Quem não tiver dúvida, quem não quiser tiver nenhuma dúvida, nenhum comentário, tá liberado.